Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem e enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor, e convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que lhe hás de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te disser. Amém? Amém. Vou ficar até aqui. Irmãos, o Senhor está querendo dizer para nós nessa palavra que nós sabemos que Jesus ele morreu na cruz do Calvário para que nós venhamos ter o direito da vida eterna, amém? Amém. Porque se Jesus não viesse e morresse por nós, a gente nasceria e todos já estavam predestinados ao inferno. A gente não ia ter a oportunidade que nós estamos tendo hoje. Será que os irmãos sabem o que os irmãos vêm fazer aqui na igreja? Os irmãos sabem o que a gente vem fazer aqui na igreja, irmãos? Alguém sabe? Os irmãos sabem? Pode balançar a cabeça, sim, o que não sabe ou não? Vocês sabem por que vem aqui na igreja? A gente vem aqui para se preparar para a volta de Jesus ou para a nossa partida, né, irmão? Não é verdade? Ué, nós vamos fazer o que aqui? A gente veio reparar o irmão? A gente veio falar da vida dele? Se o irmão está assim, está assado? Não. Porque a palavra do Senhor fala que nós devemos examinar nós mesmos, né? Então quer dizer o quê? Cada um vai tomar conta da sua vida, porque a salvação é individual. Eita, e cada um glória. vai prestar conta da sua vida. É verdade. Eu vim aqui para buscar para a minha vida e para a minha casa, porque eu tenho uma família que o Senhor me deu, e eu quero que nesse dia todos venham estar lá no céu e falar que nós vencemos, não é verdade? Mas Jesus, irmãos, ele morreu por nós, e Jesus não morreu por nós à toa. Eu vou chegar onde eu li, mas o princípio de tudo é o Calvário. O princípio de nós estar aqui é a cruz de Jesus, não é verdade? Então, todos aqueles que negam o sacrifício de Jesus, não aceitando Ele como o único Salvador da sua vida, porque eu quero dizer que não tem outra maneira de nós passar a eternidade com Deus, se você não fizer um concerto com Deus. O concerto com Deus é você levantar a mão em público, falar: Senhor, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. Peço perdão pelos meus pecados e a partir de hoje eu quero ser uma nova criatura. E a partir desse momento o Senhor vai escrever o teu nome no livro da vida. E aí começa uma nova história na sua vida que Deus vai escrever. Os irmãos estão entendendo a mensagem? Os irmãos ficam ligadinhos. Aleluia. Porque o Senhor, Ele está falando para nós. E aconteceu que antes de Jesus vir ao mundo, existia um profeta. O profeta, ele é a boca de Deus na terra. O profeta, obrigado, irmão. O profeta é aquele que anuncia a mensagem do Senhor. Naquele tempo, irmão, não existia o Espírito Santo como tem hoje. Hoje, se não tiver um pregador falando, mas o Espírito Santo, ele vai falar com você. Aleluia, Deus. Porque ainda que todo mundo calar, mas o Espírito Santo, ele vai continuar falando. Mas naquele tempo não tinha o Espírito Santo. E naquele tempo só ouvia a voz de Deus aqueles que eram separados por Deus, aqueles que eram nazireu de Deus. O nazireu de Deus era um menino que desde o ventre da mãe dele, o Senhor separava e falava: esse menino vai ser diferente de outros meninos. Aleluia. Esse menino
não vai cortar o cabelo dele, ele não vai tomar bebida forte, porque ele vai ser separado, porque eu vou falar com ele e ele vai transmitir a mensagem para o povo. Então, Samuel foi um dos nazireus que Deus separou. Pelo que os irmãos se lembram, Samuel ele foi um filho muito desejado por Ana, né? Porque Ana, ela passou muito tempo orando ao Senhor, querendo um filho. E Ana não podia ter filho. E ela ficava todo dia pela manhã no templo, pedindo ao Senhor que abrisse a madre dela. Então, quando Deus deu filho, quando Samuel, ele nasceu, e que a Ana levou ele para o templo, porque Ana ela fez uma promessa para Deus, que se o Senhor desse aquele filho ela entregaria para a obra de Deus. E foi assim que aconteceu. Aleluia. Deus fez a promessa na vida dela, ela entregou aquele filho ali ao sacerdote Eli começou a treinar Samuel. Acontece que Deus deu filho a Ana depois, porque é assim que Deus faz. Tudo aquilo que nós entregamos para Deus, o Senhor lhe dá 100 vezes mais para nós. Porque os discípulos perguntaram para Jesus, o que o Senhor vai nos dar se nós te servir? 100 vezes nessa vida e muito mais na eternidade. Então não tem nada que eu possa dar muito para o Senhor, que o Senhor não pode recompensar muito mais do que eu peço e do que eu estou pensando. É verdade. Então, nesse progresso, né, que Samuel ele estava fazendo a obra de Deus, numa dessas chamadas, Deus falou assim, olha Samuel, você vai se levantar e você vai encher o seu chifre de azeite, porque naquele tempo, irmãos, a unção era dada para o homem através do chifre de azeite. Deus falava com o profeta pegava esse chifre, derramava o azeite, ele ia até o encontro desse homem a qual Deus queria consagrar para ser rei de Israel, ou para ser um profeta, porque para ser profeta não é qualquer um, somente quem é separado e quem se separa do mundo. Eita glória! Então o que acontece? Numa dessas chamadas, Deus falou para Samuel, olha, o povo pediu um rei, eu não queria dar um rei ao povo, eu queria reinar sobre Israel e eu mesmo falar com eles, mas eles querem um rei, eles querem se igualar às outras nações, porque Deus tinha falado com o povo de Israel, e antes de sair do Egito, olha, vocês vão ser diferentes das nações, eles têm um rei, mas eu vou ser rei sobre vocês, eu vou falar com vocês. Quando vocês saírem do Egito, eu não quero que vocês se misturem, eu não quero que vocês se igualem às outras nações, porque eu vou colocar vocês como destaque, como testemunha. Eu quero fazer a diferença entre vocês para que eles venham, para que meu nome venha a ser glorificado. Mas a tendência nossa é Deus falar uma coisa para a gente e nós sair da posição, né? Deus fala assim, olha, eu tenho um chamado na sua vida, eu quero que você faça a diferença, eu tenho uma obra na sua vida, você vai pregar, você vai aos hospitais, através de você eu vou curar, eu vou levantar paralítico, aonde você colocar a mão, o câncer vai ser colocado para fora e vai desaparecer. Mas para tudo isso, minha serva, acontecer, tem um preço a se pagar. Você vai ter que se separar do mundo, você não vai falar palavra torpe, você não vai xingar como a maior parte xinga. A sua roupa física vai ser diferente. Porque, irmãos, nós sabemos que aqueles que servem a Deus, eles sabem se vestir. Nós sabemos que aqueles que servem a Deus, ele tem que ter um comportamento lá fora diferente do mundo. Porque quando nós não podemos pregar com a boca, o nosso testemunho vai falar mais alto. Aleluia! Porque em Hebreus fala que nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Então o que acontece? Aleluia. O povo ele começou a sair da posição
E eles começaram a falar, não, nós queremos um rei. As outras nações têm, nós queremos também. Só que tem uma coisa, irmãos. Nem tudo que acontece na nossa vida é vontade de Deus, não. Porque tem coisas que a gente fala assim, aconteceu porque tudo tem um propósito, sim. Tudo tem um propósito de Deus, sim. Mas tem coisas, é que nós saímos da direção de Deus. Porque paramos de orar, paramos de ler a Bíblia, paramos de consagrar e descer pelas madrugadas, paramos de se humilhar. E muitas das vezes a gente acha que o Senhor está falando conosco, enquanto na verdade é o nosso próprio eu dirigindo a nós mesmos. E aí nós deparamos numa situação encurralado, sem saber o que fazer, e aonde, como o irmão falou, nós queremos colocar Deus contra a parede e falar, cadê as promessas? Cadê aquilo que o Senhor falou que ia fazer? Mas o Senhor só tem compromisso de realizar a promessa. O Senhor só tem compromisso de você fazer chegar lá aonde Ele falou, se você permanecer na posição que Ele falou para você ficar. Eita glória! Aleluia! E aquele povo de Israel, eles não permaneceram na posição, irmãos. Eles queriam um rei e Deus mandou Saul como rei deles. Saul foi o primeiro rei de Israel. Olha, a gente sabe pela Bíblia que toda autoridade é constituída por Deus. Toda autoridade. Tem a autoridade de casa, né, a patriarcal, que é o esposo, a mãe, tem a civil, né, que é os governantes aí fora, e tem também os governantes também, porque os professores, toda autoridade que está acima nossa, nós devemos de respeitar, porque foi o Senhor que constituiu as autoridades. Aleluia! Mas tem um porém. A gente sabe que tem autoridades que são levantadas por Deus, mas nem todas essas autoridades vão seguir a palavra de Deus. Foi o que aconteceu com Saul. Saul, ele sabia o que era para fazer, mas não fez. Ele sabia que como que Deus queria que regesse o povo de Deus. Mas a palavra do Senhor fala que o rei Saul, ele não fez conforme a palavra do Senhor e ele começou a fazer segundo aos seus olhos. Eu vou te falar que é um perigo muito grande quando a gente sai da direção de Deus e quando a gente começa a deixar a nossa carne falar mais alto. Porque, irmãos, não podemos pegar o Evangelho de Deus com a vida de qualquer maneira, com a vida bagunçada. Porque primeiro as pessoas vão olhar a nossa vida e vai falar, esse irmão, essa irmã está pregando. Eu vou olhar a vida dela como é que é. Se está bagunçada, ainda que a palavra de Deus seja verdade, mas na minha boca não vai trazer efeito. Aleluia! Porque quem prega, ele tem que dar um testemunho, para que aqueles que ouçam venham testificar que verdadeiro é o homem e a mulher de Deus. Aleluia! Então, o que acontece? Samuel levantou, ouviu a voz de Deus. É muito importante para aqueles que é profeta de Deus, que é atalaia de Deus, ouvir a voz de Deus e obedecer. É igual o irmão falou, ele ouviu, mas ele talvez não tinha certeza que fosse a voz de Deus, ou às vezes desobedeceu mesmo. É muito importante, irmãos, nós saber diferenciar quando é a voz do coração e quando é a voz de Deus. Por quê? Porque o Senhor está querendo te dar livramento e você não está conseguindo discernir se é a voz de Deus. Você vai pagar para ver? Você vai entrar na prova? Então é importante os irmãos terem intimidade, separar um momento de oração, ler a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor fala que a ovelha, ela conhece a voz do pastor, irmão. A ovelha tem que conhecer. Se eu e você não estamos conhecendo, está faltando mais intimidade, está faltando mais oração, está faltando mais palavra, para que o Senhor venha dar sensibilidade para nós saber o que é de Deus e o que não é. Aleluia! Então, irmãos, o que acontece? O Senhor instituiu Saul como rei. Ele foi lá e consagrou. Ele não fez para adiantar aqui, para poder a gente ganhar